Graças a Deus. Meus irmãos, que alegria poder voltar aqui e pregar a palavra de Deus. Minha gratidão ao pastor Sivaldo, ao conselho da igreja. Que bênção é receber esse convite e poder voltar em casa. Eu me sinto em casa e obrigado pelo carinho que os irmãos têm em cuidar e tratar de nós. Nós vamos à palavra de Deus nessa manhã, carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Primeira seção desse texto, nos versículos de 1 a 4. Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 4. Se você puder, somente se você puder, vamos ficar em pé? Filipenses capítulo 2, de 1 a 4, a palavra de Deus diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Vamos orar? Senhor, esta é a Tua palavra e nós nos debruçaremos sobre ela nesta manhã para compreendermos as verdades que o Senhor certamente falará ao nosso coração. Meu pedido a Deus é que o Senhor me ajude a pregar e ajude a mim e aos meus irmãos a ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Nosso coração está diante de Ti, quebrantado. Que a nossa mente e o nosso coração estejam cativos à Tua palavra. E como orou o salmista, desvenda os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas da Tua lei. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Muito obrigado. Conta-se que em 1962, a época da corrida espacial, em que Rússia e Estados Unidos brigavam para ver quem era que lançaria o primeiro homem à Lua, ao espaço, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, vai até as instalações da agência espacial NASA e, no meio da sua visita, ele encontra um homem no meio dos corredores caminhando com um balde, vassoura, rodo, e ele faz uma pergunta cortês. É óbvio que, ao olhar para aquele homem, já se saberia o que ele faria, o que ele fazia, qual era a sua função ali. Mas ele resolve fazer uma pergunta cortês. Ele chama o homem, se apresenta, pergunta o nome e diz: o que é que você está fazendo aqui? E aquele homem prontamente dá uma resposta que se torna a resposta lendária: eu estou ajudando a colocar o homem na lua. Pois bem, é certo que há uma lição poderosa nessa simples frase. Aquele homem que varria o chão, colhia o lixo, aquele homem que era responsável por deixar todas as coisas no seu devido lugar, ele não via a sua tarefa como sendo algo isolado ou de só menos importância se comparado com os engenheiros, cientistas daquela grande agência espacial. Ele sabia que o seu trabalho, por mais humilde que parecesse, era uma peça fundamental num projeto gigantesco. Afinal, se ele não estivesse ali para organizar as coisas, um engenheiro teria que organizar. A questão é, todos estavam caminhando num mesmo propósito, imbuídos no mesmo objetivo, sejam eles cientistas, astronautas ou mesmo o zelador. Mas e nós? Quanto a nós? Será que nós experimentamos a mesma perspectiva deste zelador no que diz respeito à NASA, às nossas atividades, quando pensamos na manifestação da glória de Deus? Será que em nossa casa, no que fazemos na igreja, nas nossas ações no meio da nossa família, será que nós temos contribuído para esse grande feito global da manifestação da glória de Deus?
para nós entendermos a profundidade de tudo isso, a gente precisa dar alguns passos atrás e mergulharmos no texto que temos diante de nós, para compreendermos muito bem aquilo que nós temos, a responsabilidade que nós temos na nossa mão. Nós estamos, meus irmãos, diante da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo escreve essa carta quando estava preso em Roma, por volta dos anos 60 a 62. E o cerne dessa carta é gratidão que o apóstolo tem àquela igreja, porque mesmo sendo uma igreja de pouco contato, que ele tinha, contato físico, era uma igreja que havia apoiado fielmente o seu ministério. Apoiado inclusive com finanças, com recursos. Mas o apóstolo Paulo não escreve essa carta apenas para elogiar, aplaudir, para dizer do seu carinho e cuidado que aquela igreja teve com ele. Não. Ele também escreve essa carta para tratar de um dos seus maiores desafios. E há vários desafios apresentados na carta. Há desafios de todas as naturezas apresentados na carta de Paulo aos Filipenses. Mas do maior desafio, ou melhor, dentre todos os desafios, aquele que eu reputo como sendo o maior desafio que Paulo vai tratar nessa carta é a discordância. A discordância permeia todos os capítulos da carta aos Filipenses. Ela começa no capítulo 1, nos versículos 15 a 17, quando o apóstolo diz que há muitos que tomam o púlpito para pregar por discórdia. Eles pregam Cristo por discórdia. Veja, naquela igreja, ou pelo menos o apóstolo Paulo está escrevendo para que eles se precavessem dos falsos pregadores, naquela igreja, certamente havia alguém que já havia tomado o púlpito para pregar por discórdia. Veja, o problema da discórdia começa no púlpito, mas ele passa do púlpito para o dia a dia e o serviço dos irmãos. O capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que nada do que nós devemos fazer deve ser feito com murmurações ou contendas. Ele exorta a igreja a tudo que for feito, seja feito sem murmurações e sem contendas. Veja, passa do púlpito ou sai do púlpito e alcança a vida comum dos crentes, quando os crentes viviam fazendo as coisas murmurando e discordando. Mas não fica apenas no âmbito da sociedade da igreja, ou da vida comum da igreja. No capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo é enfático a repreender duas irmãs, a dizer a duas irmãs que na vida que elas deviam viver concordemente. O apóstolo Paulo conclama a Sintique e a Evódia para que estas irmãs pudessem viver bem. Olhe como a discórdia está nesse texto, ou como a discórdia permeia o livro, a carta de Paulo aos Filipenses. É por isso que unidade não é um assunto isolado na carta. Não é como se Paulo estivesse mexendo uma sacola cheia de temas, como nós vemos em alguns debates televisivos, e ele tenha puxado um tema da unidade para tratar sobre unidade ou falar sobre unidade. Não, nada disso. O apóstolo Paulo está escrevendo sobre uma necessidade da igreja. Afinal, a desunidade, a falta de comunhão certamente poderia minar a alegria e o testemunho daquela igreja. Aqui nós precisamos parar para considerar que unidade é nada mais, nada menos do que um atributo de Deus. Deus é unidade em si mesmo. Perceba que nas três pessoas da Trindade são três pessoas distintas, mas que coadunam no fato de que todos eles são o mesmo Deus. A unidade é então um caráter essencial do próprio Deus, que ele comunica ao seu povo, que ele comunica à sua igreja, e que na oração que nós acabamos de ler, na oração do Senhor Jesus em João 17, o próprio Senhor Jesus ora para que assim como ele e o Pai são um, nós todos sejamos um, para que o mundo saiba que o Senhor Jesus foi enviado e que nós cremos nele. Percebam então que unidade não é apenas um atributo de Deus, mas unidade também é um atributo que ele comunicou para que nós vivamos esta realidade na igreja. Diante disso, diante da sabedoria do Espírito de Deus, inspirando Paulo a escrever estes 4 versículos que lemos, eu gostaria de convidá-los nessa manhã a meditarmos juntos sobre o panorama da unidade. O panorama da unidade. O que é que nós precisamos considerar, irmãos, a respeito desse tema tão precioso?
O que é que nós precisamos considerar a respeito da unidade? Em primeiro lugar, que Deus é a fonte da unidade. O verso 1 diz essa realidade para nós. Deus é a fonte da unidade. Paulo abre os argumentos desta sessão fazendo uma orientação retórica. O primeiro versículo é uma retórica de Paulo, quando ele confirma. A expressão se há não é uma expressão de dúvida. Paulo não está lançando dúvida de que aqueles irmãos de fato eram crentes. Paulo está confirmando que aqueles irmãos são crentes e pelo fato de eles serem crentes, há um pedido no segundo versículo e no terceiro e quarto. Então, o primeiro versículo, ele é dotado dessa retórica do apóstolo Paulo e esta retórica expressa, portanto, uma afirmação. Vocês conhecem a Deus. Vocês já experimentaram a vida cristã de verdade. E porque vocês já experimentaram a vida cristã de verdade, esta vida cristã, este evangelho, deve moldar o modo como vocês vivem juntos. Mas o mais importante na argumentação de Paulo não é a retórica que ele está fazendo para abrir seu texto. O mais importante dessa orientação do apóstolo Paulo, da argumentação do apóstolo Paulo, é lembrar, não apenas aos crentes de Filipos, mas lembrar também a mim e a você, onde nasce a unidade. Qual é a fonte da unidade? E a fonte da unidade não pode ser outra senão o próprio Deus. Lembra que unidade é um atributo de Deus? Se unidade é um atributo de Deus, unidade não é uma resposta que os homens dão a Deus. Unidade é uma graça que Deus derrama sobre o seu povo e que nós devemos nela caminhar. Perceba então que no texto que nós temos, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo faz menção da Trindade. Como? Ele começa o texto dizendo que nós fomos alcançados por alguma consolação de amor em Cristo, ou melhor, por exortação em Cristo. E essa exortação em Cristo, nessa exortação em Cristo, nós somos lembrados que fomos alcançados então por uma palavra viva. Quem é Cristo? Cristo é o verbo encarnado, um verbo que fala de fato aos corações daqueles que os ouvem, e este verbo não apenas encoraja, mas confronta, direciona e transforma. Exortar, meus irmãos, é corrigir em amor e apontar o caminho certo. E se você e eu já tivemos uma experiência salvadora, se nós fomos salvos realmente, nós sabemos como somos exortados por Cristo. Sim, antes nós vivíamos uma vida de devassidão, uma vida afastada do Senhor, uma vida longe do Senhor, uma vida no pecado que causava separação entre nós e Deus. E você e eu sabemos que na caminhada com Cristo, nós somos o tempo inteiro exortados pela palavra de Deus. E nessa exortação, nós somos encorajados pelo Espírito de Deus a abandonarmos as nossas velhas práticas, a vivermos a verdade, a abandonarmos a mentira, a deixarmos de lado os velhos pecados que nós estávamos acostumados a viver. Isto é a exortação de Cristo. Esta é a palavra de Cristo que nós ouvimos por meio da palavra de Deus e colocamos em prática por meio desse encorajamento, por meio desse confronto, por meio dessa direção. Mas a exortação vem acompanhada de outro elemento. O apóstolo Paulo então faz referência ao Pai, quando ele chama o fato de que nós somos consolados no amor, ou consolados do amor. Ele parece fazer uma referência a Romanos capítulo 5, verso 5. Em Romanos capítulo 5, verso 5, o mesmo apóstolo Paulo diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Senhor. Esse amor, então, não é um amor teórico, é um amor vivencial. É um amor demonstrado pelo Pai quando envia o Filho e logo após a ascensão do Filho, derrama do seu Espírito para nos capacitar a viver esta unidade. Percebam então, meus irmãos, que o apóstolo Paulo constrói o seu argumento dizendo que o amor que nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores, este amor nos constrange e nos impede a vivermos em isolamento. É muito difícil alguém que realmente conhece o amor de Deus viver sozinho, viver afastado, viver isolado. Porque nós fomos feitos um corpo.
E eu costumo brincar com os jovens lá da igreja onde temos trabalhado, que o único lugar em que uma mão fora do corpo funciona e vive é na família Adams. É o único lugar. O único lugar onde uma mão tem vida própria fora do corpo é a família Adams. Nós somos entrelaçados, entranhados num só corpo. E isto é reflexo do amor de Deus. O amor de Deus que nos une. Nós não fomos chamados para vivermos em isolamento. Porque quem foi amado de verdade pelo Pai, conforme o apóstolo João escreve nas suas cartas, quem foi amado de verdade pelo Pai, aprende a amar os seus irmãos. E daí ele continua. Ele diz que não é apenas a exortação de Cristo, não é apenas o amor do Pai, mas é também a comunhão do Espírito Santo. O vínculo real que o Espírito Santo causa entre nós. É a liga, é a comunhão do Espírito Santo. A palavra usada aqui é koinonia, que fala de participação, de partilha, de parceria. E isto significa para nós, irmãos, que a obra do Espírito Santo não é apenas interna e individual. A obra que o Espírito Santo faz em nós não é apenas algo isolado no nosso coração, de modo individual, mas deste individual parte para o coletivo. Sim, quando o Senhor Jesus tocou o seu coração, Ele tocou o seu coração. Ele foi na intimidade do seu ser. Ele foi na intimidade do seu coração. Mas você não foi tocado pelo Espírito de Deus para continuar isolado e sozinho. Pelo contrário, você foi chamado e feito parte de um corpo, e este corpo se reúne comunitariamente e visivelmente. Isto é a igreja do Senhor, que é unida pelo vínculo criado pelo Espírito de Deus. Por isso, uma igreja que é cheia do Espírito de Deus é uma igreja unida em propósito. E o Espírito de Deus que nos une e aponta para Cristo e para a obra de Cristo é o mesmo Espírito de Deus que nos faz caminhar na direção uns dos outros. Por fim, o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, ele fala que nós, já que conhecemos a exortação de Cristo, já que recebemos o amor do Pai, e já que estamos entrelaçados nesse vínculo do Espírito Santo, devemos viver entranhados de afetos e misericórdia. Aqui ele está se referindo, meus irmãos, a uma sensibilidade relacional. A capacidade que nós temos de nos importarmos um com o outro, de chorarmos um com o outro e de nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Mas a pergunta é, por que os entranhados afetos e misericórdia vêm por último? Será que foi por acaso que o apóstolo Paulo escreve primeiro sobre a Trindade, para depois falar sobre os entranhados afetos e misericórdia que nós vivemos em relação a tudo que já sabemos? Ah, irmãos, certamente não. Certamente não, e não é porque os entranhados afetos e misericórdia sejam menos importantes do que tudo que você já ouviu até agora, mas é pelo fato de que nós só podemos viver entranhados afetos e misericórdia quando nós estamos num relacionamento real com o Senhor. Primeiro é preciso conhecer o Senhor. Primeiro é preciso conhecer a Deus, para que depois nós tenhamos unidade uns com os outros. Porque sem o alicerce de Cristo, sem o amor do Pai, sem a comunhão do Espírito, os nossos afetos são egoístas. Sem essa realidade de que a unidade é caráter de Deus e descende de Deus, para que nós vivamos isso na igreja, os nossos relacionamentos deixam de ser uma expressão dessa unidade e passam a ser expressão de carência, passam a ser expressão de conveniência ou mesmo de hipocrisia. É o relacionamento vertical com Deus que faz com que o nosso relacionamento horizontal surta efeito. Afinal, nós não somos unidos uns aos outros por conta das nossas afinidades. Há muitas diferenças no nosso meio. Eu gosto de determinada cor e você de outra. Eu gosto de determinada música e você de outra. Eu gosto de determinado autor e você de outro. Eu tenho um determinado hobby e você tem outro. Há diferenças no nosso meio, mas mesmo nessas diferenças, nós sabemos que o que nos une não são as afinidades que temos quando nós somos organizados ou separados por grupos de afinidade. Não, a verdadeira unidade que temos não descende da nossa vontade, não é decorrente da nossa vontade em nos unirmos. A verdadeira unidade descende de Deus, é olhar para Deus e saber que na exortação de Cristo, no amor do Pai e na comunhão do Espírito, eu e você podemos ser feitos um.
E é por isso, meus irmãos, que a verdadeira unidade não é construída a partir de nós. Ela nasce da experiência real com Deus. Afinal, este mundo não sabe o que é unidade. E pelo fato desse mundo não saber o que é unidade, se nós nos compararmos à prática do mundo, nós viveremos relacionamentos superficiais, tratados como igreja. E não é isto, não é esta a vontade de Deus para nós. O texto de Filipenses capítulo 2 nos apresenta o panorama da unidade. E, em primeiro lugar, no panorama da unidade, Deus é a fonte da unidade. E, em segundo lugar, no verso 2, o serviço é o coração da unidade. O serviço é o coração da unidade. Depois de apresentar que a base da nossa unidade é Deus, Paulo agora faz o caminho de apresentar qual é o coração, o cerne dessa unidade. E ele começa fazendo um pedido um tanto que complicado. Veja o que ele diz: completai a minha alegria. Completai a minha alegria. Eu fico imaginando que esse é aquele mesmo pedido de uma mãe que diz assim: você quer me alegrar? Faz isso por mim. Você quer me dar alegria? Você quer me dar prazer? Você quer que a mãe fique feliz com você? Você quer que o pai fique feliz com você? Vai por esse caminho aqui. E parece que é a mesma situação. O apóstolo Paulo se sente pai desses irmãos, e ele de fato é pai espiritual para eles, e ele está agora fazendo um pedido paternal, um pedido pastoral. O apóstolo Paulo está escrevendo para esses irmãos e fazendo este clamor: façam o meu coração transbordar de alegria, vendo que o evangelho está gerando em vocês. Ah, irmãos, não tem nada que alegre o coração de um pastor, que alegre mais o coração de um pastor, do que perceber que as ovelhas que Deus lhe confiou estão ouvindo a voz de Deus e amadurecendo na fé. Não tem nada que alegre mais o coração de um pastor. Não tem nada que alegre mais o coração de um presbítero do que saber que aqueles que Deus colocou debaixo de sua jurisdição, debaixo do seu governo, ouvem a voz de Deus e progridem na fé. Eles vivem para a glória de Deus. Não existe nada que alegre mais o coração de um pastor do que saber que as ovelhas que o Senhor lhe confiou estão crescendo em santidade, estão rompendo com o pecado e estão sendo cada dia mais moldados à imagem de Cristo. Imagine, se pastor Sivaldo fica feliz com isso, imagine o coração do Senhor, o Supremo Pastor. O Supremo Pastor Jesus Cristo. Ele que olha para nós, Ele que é o Supremo Pastor, olha para nós e nos diz: alegrem o meu coração. Completem a minha alegria. E a pergunta é: de que forma nós podemos completar a alegria do Supremo Pastor? De que forma nós podemos completar a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo? E por ordem o apóstolo Paulo apresenta como a gente faz isso. Por ordem, pensem a mesma coisa. Está aí no texto, verso 2. Pensem a mesma coisa. Agora, perceba, isso não se refere a uma uniformidade de opinião. Não, o apóstolo Paulo não está dizendo que a igreja tem que ser feita de uma série de robôs que pensam a mesma coisa, e que falam a mesma coisa, e que agem do mesmo modo, que trabalham da mesma forma. Não. Não é uniformidade de opinião. O que Paulo está propondo aqui é a unidade de mente e de propósito. É saber que todos nós caminhamos para o mesmo alvo, a despeito das nossas multiplicidades. Vejam, é quando o faxineiro não se importa em ser faxineiro, mas ele está colaborando tanto quanto o engenheiro para colocar o homem na lua. É quando eu e você, nos nossos dons e talentos, nas diversidades dos dons e talentos que Deus tem nos dado, quando nós usamos os nossos dons e talentos para glorificarmos a Deus. Por isso, não importa se você é utilizado por Deus como instrumento na pregação, na música, na cozinha, servindo o jantar dos primeiros cultos do mês. Não importa se você é alguém que vai lavar os pratos, que passa o pano nas coisas. Não importa se, desde que o seu único e verdadeiro objetivo seja glorificar a Deus e trabalhar para o amadurecimento do corpo de Cristo.
Nós, irmãos, somos responsáveis por andarmos pensando a mesma coisa, seguindo de forma firme o mesmo propósito. Mas ele continua: tenham o mesmo amor. E isso aqui é desafiador. Porque o amor que Paulo está pedindo para que nós tenhamos não é um amor seletivo. O que Paulo está pedindo para que nós tenhamos não é um amor sentimentalista, mas é um amor sacrificial e imparcial. Mesmo porque Jesus, em João capítulo 13, 34, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando Paulo nos encoraja a termos o mesmo amor, ele nos encoraja a olharmos para a nossa própria vida. Sim. Olhe para a sua própria vida e veja o tamanho do amor de Deus para alcançar você e lhe tirar de onde você estava. Quando você perceber o tamanho do amor que Deus usou para demonstrar este amor a respeito da sua salvação, nós nos tornamos mais misericordiosos e compassivos uns com os outros. Porque nós amamos o outro na medida que fomos amados não pelo outro, mas na medida que fomos amados pelo Senhor. E talvez você diga assim: mas eu não tenho uma história de conversão para contar. Eu nunca usei droga, nunca estive na prostituição, nunca estive longe do Senhor. Eu não tenho uma história de conversão que impacte corações. Lê do engano. Lê do engano, porque se um pode abrir a boca e testemunhar do Evangelho dizendo: eu vivia na prostituição, longe de Deus, era alguém dado ao roubo, a minha vida era totalmente longe do Senhor, ninguém acreditava em mim e o Senhor foi lá e me resgatou. Você e eu, que nascemos na igreja, temos a oportunidade de testemunhar do que Deus nos livrou. Deus nos poupou de sermos este homem. Deus nos poupou de sermos essa mulher. Então o mesmo evangelho que um testemunha é o evangelho que o outro também pode testemunhar. O Senhor foi gracioso em me preservar de ser um ladrão, um traficante, um prostituto. O Senhor foi gracioso comigo. E louvado seja Deus, porque este foi o tamanho do amor que também me alcançou. Aleluia! Esta é a realidade do Evangelho, irmãos, onde nós devemos viver unidos, não apenas pensando a mesma coisa, mas tendo o mesmo amor. Mas a terceira função deste coração da unidade é sermos unidos de alma. O verso 2 diz isso também. Sermos unidos de alma. O que o apóstolo Paulo está apresentando para nós é um vínculo profundo. Já parou para pensar que quando nós nos tratamos de irmãos e irmãs, nós não estamos usando um jargão evangélico apenas? Sim, eu sei que há muitos que usam de forma pejorativa. Eu sei que há muitos que se referem a nós, nos dando a pecha de irmão ou irmã para zombar da nossa fé. Não, lá vai o irmão. Olha lá a irmã. Não, eu sei que esse termo ele é usado de diversas formas. Mas você já parou para pensar que para nós de fato, este termo representa muito mais do que um simples jargão, do que uma simples palavra? Meus irmãos, para sermos de fato unidos de alma, nós precisamos considerar que somos realmente uma família na fé. Ah, gente boa, nós somos uma família de verdade. Que bom que eu ouvi um amém, aleluia. Nós somos uma família de verdade. E como isto se expressa? Somos uma família de verdade e o reflexo disso está apresentado quando o apóstolo Paulo escreve ao seu filho Timóteo. Os mais velhos nós respeitamos como a pais. Sim, há muitos que os mais experientes têm a nos ensinar. Há muitos que aqueles que chegaram antes de nós e carregaram estes bancos muito antes de nós têm a nos ensinar. E nós devemos olhar para eles e respeitá-los como a pais. Sim, os nossos pares são de fato irmãos. Os nossos pares caminham conosco, estão conosco ao nosso lado. E os menores não são os filhos do irmão da igreja. Não são sobrinhos na fé. São seus filhos também. Os menores, os pequenos, não são os pequenos, filho do irmão da igreja.
Os pequenos, e eu não estou falando apenas de pequenos no que diz respeito aos novos convertidos, aqueles que estão nascendo agora na fé, não. Eu estou dizendo que Bernardo é meu filho, eu estou dizendo que Daniel é meu filho, eu estou dizendo que Agnes é minha filha, eu estou dizendo que os pequenos também são meus filhos. Por quê? Porque somos de fato uma família. O vínculo da unidade que nós temos não é um vínculo superficial. Nós não chamamos um ao outro de família na fé apenas para representar ao mundo uma categoria que nós estamos querendo ser no nosso ideal. Não, nós somos irmãos de fato. Somos irmãos tão de fato que no céu, a grande casa de Deus, só haverá porta para irmãos. Nós seremos irmãos para sempre. E esta é a realidade que nos une. Para isso ele continua dizendo, tenham, portanto, o mesmo sentimento. E nisso o apóstolo Paulo fala de uma disposição permanente e mútua, de uma contínua edificação. Como isso se desenvolve na prática? Já parou para pensar que na igreja não tem supercrentes? Já parou para pensar que do que está à porta ao que está no púlpito, somos todos pecadores? Já parou para pensar que não há ninguém aqui que veste uma capa de supercrente e é imbatível na vida cristã? Já parou para pensar que tem dias que você está fraco e que Deus usa o irmão que está do seu lado para ser instrumento de fortaleza na sua vida? Mas já parou para pensar que às vezes sou eu quem estou fraco e Deus usa a sua vida para me fortalecer? É uma vida de mutualidade. É uma vida em que, quando nós vemos o outro que está caído, nós não terminamos de pisar para matá-lo. Nós o ajudamos, o encorajamos e o levantamos. E nessa grande caminhada cristã, hoje sou eu quem preciso de você. Amanhã, você vai precisar de mim. Como diz a velha música, como é? Só os dinossauros, só o dinossauro, tá vendo? Eu preciso de você. Nós sem cessar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Eu sei que tem gente que cantaria mais, mas só não cantou porque eu chamei de dinossauro. Esta não é só uma música, esta é a realidade da vida cristã. Na realidade da vida cristã, hoje eu preciso de você, amanhã você precisa de mim, e a gente caminha no rumo que Deus tem para nós. Esta é a realidade da fé, irmãos. Por isso, se nós queremos completar a alegria do nosso Supremo Pastor, sim, você não está aqui para impressionar Sivaldo. Você não está aqui para impressionar o conselho, você não está aqui para impressionar a SAF, você não está aqui para impressionar ninguém. Nós estamos aqui para alegrar o coração do Supremo Pastor, aleluia por isso. E esta é a realidade que nos move. Nós precisamos então completar a alegria de Cristo. E para completar a alegria de Cristo, não tem como fazer isso se nós não estivermos de mente unida, de amor sincero, de vínculos profundos, e com disposição de nos ajudarmos uns aos outros, para a glória de Deus. Este é o panorama da unidade. E o que é que a gente precisa considerar a respeito desse panorama da unidade? Em primeiro lugar, Deus é a fonte da unidade. Em segundo lugar, o serviço é o coração da unidade. Em terceiro lugar, e eu já estou caminhando para o final, a humildade é o caminho da unidade. A humildade é o caminho da unidade. A pergunta é, certo, Paulo? Certão. Tá bom. Eu sei que a unidade nasce em Deus. Eu sei que a unidade tem como fruto mente unida, amor sincero, vínculos profundos, cuidado mútuo. Mas no dia a dia, como é que a gente vive isso na prática, Paulo? E parece que é o próprio Paulo quem responde para nós, né? Ele começa dizendo, nada façais por partidarismo ou vanglória. Verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Em outras palavras, não façam nada movidos pela vaidade de serem vistos,
nem pela carnalidade de vocês se agruparem em disputas internas, dividindo o corpo de Cristo, como se aqui fosse uma rinha. Ele está cortando pela raiz o câncer da unidade. E sabe qual é o câncer da unidade? É o espírito de competição. Para eu mostrar que sou melhor que você, você não sabe do que eu sou capaz. O espírito da unidade é desfeito quando nós começamos a esticar o cabo de guerra. E a igreja agora está na mão de um, e aí ela vai para um lado. Não, agora está na mão do outro, ela vai para o outro lado. Não há nada que detone mais a unidade do corpo de Cristo, senão o partidarismo e a arrogância de homens e mulheres que se levantam para dizer: esta é a minha igreja, este é o meu povo. E isso não é novo. Não é algo que nasceu agora, no século 21. Não, isso não é novo, não. Isso começa entre os discípulos. Não foi uma vez só que alguém chegou para o Senhor Jesus e disse assim: quando o Senhor estabelecer seu reino, quem de nós aqui vai ser o maior? Diz aí, para a gente começar a dividir aqui como é que vai ser as nossas tarefas. A mãe de dois deles chega para o Senhor e diz assim: posso lhe fazer um pedido? Quando o Senhor vier com o seu reino, que o Senhor montar seu trono em Jerusalém, põe meu filho de um lado e o outro do outro, para a minha família perceber que, a gente cresceu na vida. Ah, mas como é que isso desemboca na igreja? O apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, ele diz que no meio da igreja havia partidarismos. Uns diziam: eu sou de Paulo. O outro dizia: eu sou de Pedro. E o outro dizia: eu sou de Apolo. E tinha sempre alguém que estava de braço cruzado dizendo: nenhum nem outro, eu sou de Cristo. E esse era o pior. O povo para dar trabalho é o povo de Cristo, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos não viver em carnalidade, mas nós devemos viver em sinal de zelo, nesta comunhão do Espírito que não divide nada. Mesmo porque partidarismo e vanglória são obras da carne, elencadas no rol de Gálatas capítulo 5. No rol de Gálatas capítulo 5 há lá dissensões, iras, brigas. A obra da carne, ela é totalmente confrontada pelo fruto do Espírito. E no fruto do Espírito há paz. Ah, irmãos, aqui está o ponto. Uma vida de alguém que é cheia do Espírito de Deus não promove partidos, mas promove comunhão. Uma vida que é cheia do Espírito de Deus não exalta a si mesmo, não exalta o eu, não exalta o meu grupo, o meu modo de ser, o meu jeito de ser. Uma vida cheia de Cristo exalta a Cristo. Uma vida cheia do Espírito de Deus exalta ao Senhor Jesus. E é esta a realidade. Mas o apóstolo Paulo complementa o argumento. Como que ele complementa? Não faça nada por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. E isso é inverter a lógica do mundo. Porque na lógica do mundo nós brigamos para sermos reconhecidos. Na lógica do mundo nós brigamos para sermos aplaudidos. Na lógica do mundo nós brigamos para sermos o melhor. Na lógica do mundo nós brigamos pelo destaque. Na lógica do mundo nós concorremos um com o outro. Porque na lógica do mundo é o mais forte sempre sobre o mais fraco. Na lógica do mundo é quem tem mais armas, brigando contra quem tem mais armas. Na lógica do mundo é quem se destaca a despeito daqueles que não se destacam. O apóstolo Paulo diz: vocês não foram chamados para viver dessa forma. Vocês foram chamados para inverter isso. E como é que você inverte isso? Quando você olha para o outro e sabe que mesmo o outro não tendo as mesmas capacidades, os mesmos recursos, as mesmas condições, a mesma influência, o mesmo conhecimento, ele é maior que você. É quando eu olho para o outro e quando eu enxergo que o outro, mesmo não tendo o que eu tenho, é sempre maior que eu. E que eu sou sempre seu servo.
e que eu estou sempre à sua disposição para servi-lo. É saber que quanto mais eu me torno pequeno, mais eu sirvo ao meu irmão, e quem aparece neste ato de humildade e serviço não sou eu, mas é o Senhor. É saber que o apóstolo Paulo parece que está preparando argumentos para o que vem logo depois no verso 5. Nós não vamos nos ater nessa exposição agora. Mas ele está certamente apontando o caminho do nosso maior modelo de humildade. E o maior modelo que temos de humildade não são homens que abrem mão de riquezas e fortunas para viver uma vida de piedade, ou mesmo de um rito de piedade. Não, nós não estamos falando de alguém que fez voto de castidade, ou que fez voto de pobreza. Não é isto. O nosso maior modelo de humildade está no Senhor Jesus. No Senhor Jesus que não teve apego aos seus direitos. No Senhor Jesus que não buscou sua própria glória. No Senhor Jesus que não se fechou em si mesmo. Antes ele desceu, encarnou, se esvaziou e nos serviu para nos mostrar qual é o modelo da unidade e como que a igreja deve caminhar. Por isso, se você está no alto do pináculo da sua própria arrogância, cuidado para você não cair de lá. Cuidado para que você não caia do mais alto dos montes, quando o nosso inimigo tem mostrado a você todos os reinos da terra e tem dito a você, tudo te darei se prostrado me adorares. Cuidado para que nós não caiamos da arrogância do nosso próprio coração, achando que nós devemos ser aqueles que devem ser erguidos. Tira-se o nome de Cristo e coloca-se o nosso. Cuidado para que o meu e o seu coração não sejamos traídos, nós não sejamos traídos pelas vaidades dessa terra e nós tenhamos nos contaminado com os mesmos sentimentos que há no mundo. O nosso desejo tem que ser o contrário disso, irmãos. Nós devemos ser o povo que anda na humildade, o povo que serve sem disputar, o povo que ama sem buscar retribuições, e que revela com a própria vida o caráter de Cristo ao mundo. Isto é unidade de fato. Unidade de fato é quando eu não faço nada do que faço para ser reconhecido, mas quando tudo o que eu faço valoriza o outro e manifesta a glória de Deus. Percebe que isso é algo mútuo? Porque se eu não considero a mim mesmo para servir você, e se você não considera a si mesmo para servir a mim, todos nós somos servos. E no fim das contas, o nome de quem aparece nisso? O nome do Senhor. Se você nega a si mesmo para servir seu irmão, e seu irmão nega a si mesmo para servir você, o único nome que aparece é o nome de Cristo. E é este o propósito da igreja. O propósito da igreja é fazer conhecido no mundo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a unidade inevitavelmente passa pelo Calvário. É por isso que a unidade inevitavelmente passa pela morte do meu eu. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala nos versos posteriores. Mas nós estamos falando sobre o panorama da unidade. E o que é que nós precisamos considerar a respeito da unidade? Em primeiro lugar, Deus é a fonte da unidade. Em segundo lugar, o serviço é o coração da unidade. Em terceiro lugar, a humildade é o caminho da unidade. Mas você pode estar aí sentado se perguntando, tá bom, falou. E o que é que isso tem a ver comigo? Tudo que você está falando aí, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Algumas lições saltam do texto para a nossa vida. E a primeira delas é essa. A unidade só é possível para quem está em Deus. Unidade só é possível para quem está em Deus. Por isso não adianta você querer viver uma vida de comunhão se você ainda não conhece o Senhor. Não adianta você viver uma vida de unidade se o Senhor que você conhece é um Senhor guiado pela sua própria mente e pelo seu próprio coração. Quando isso não se reflete a um coração, ou não é reflexo de um coração realmente quebrantado ao Senhor, que já foi reconciliado com Deus. O que nos une aos outros não são nossas próprias afinidades. O que nos une aos outros não são os gostos pessoais, mas o que nos une
E o que nos faz sermos de fato igreja é o fato de que todos nós aqui recebemos uma nova vida que veio de Deus e não de nós. Por isso, se você não vive uma nova vida, sinto muito, mas você deve estar se enganando. Talvez você esteja se enganando ao longo de todo esse tempo. Porque se a sua vida cristã é marcada por distanciamento, isolamento, frieza, orgulho disfarçado de espiritualidade, talvez o problema não seja seu temperamento ou as dificuldades que você enfrenta na sua vida. Talvez seja um problema de conversão mesmo. Porque você não foi chamado pelo Senhor para viver isolado. Você não foi chamado pelo Senhor para viver longe do corpo de Cristo. Você foi chamado para viver em comunhão. E se de fato você é salvo, o salvo vive no meio dos salvos. A unidade de fato começa, meus irmãos, não é na boa recepção da igreja, não é nos grupos da igreja. A unidade de fato começa na conversão, quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Mas se você tem vivido longe dessa realidade, se tudo isso que eu falei até agora tem sido a sua prática de vida, este é o chamado de Deus para que não passe de hoje o tempo da sua conversão e do seu arrependimento. Para que não passe de hoje o tempo em que você deve se entregar ao Senhor por inteiro, porque a unidade começa no rendimento a Cristo, na rendição a Cristo. E chegou então a hora de que você se renda e sirva ao Senhor aliançado na igreja dele. Mas não é só isso. A segunda lição é que o quebrantado serve sem competir. Sim, o quebrantado serve sem competir. A vida cristã não é um lugar para egos inflados. Vida cristã não é o lugar onde a gente bate no peito e diz, eu mato aqui, ó. Eu sou o cara, eu posso, eu tenho, eu faço. Não! Porque quem insiste em promover a si mesmo no meio do povo de Deus, revela um coração que ainda não foi marcado pela cruz. Unidade é serviço. E eu não posso servir apenas esperando reconhecimento. Porque sim, talvez você sirva. Mas talvez você só sirva quando tem alguém lhe vendo. Talvez você só sirva e só participe das coisas esperando o aplauso. Talvez você até ame as pessoas, mas só ama porque elas têm alguma coisa para lhe oferecer em troca. Talvez este seja o retrato de alguém que não vive na comunhão do Espírito. E tudo isso é vaidade disfarçada de envolvimento e não de unidade. Aprenda a diferenciar envolvimento e unidade. São duas coisas totalmente distintas. A unidade se afirma, irmãos, quando a gente mata a nós mesmos. Sim, quando você mata seu eu. E provavelmente, eu e você não temos vivido em unidade porque a gente está vivo demais. E o caminho, então, é o caminho de morte. Para que a gente mate o nosso eu aos pés da cruz de Cristo, com a nossa própria cruz. O Senhor não nos amou porque nós éramos fáceis. Ele não amou você porque você era gente boa, não, viu? Nem você, nem eu. O Senhor não amou a mim porque eu era peça boa, peça rara. O Senhor me amou justamente porque o amor que recebi do Senhor é o testemunho da unidade e do perdão que eu recebi. Por isso eu fui amado pelo Senhor. Por isso que eu devo servir sem disputar ninguém. Porque o que eu era? O que eu era quando o Senhor me amou? O que eu era quando o Senhor me alcançou? Será que agora eu sou alguma coisa além de um pecador alcançado pela graça? Que seja esse o título maior da nossa vida. Que continuemos certos de que fomos justificados pelo Senhor, de que temos galardão a receber do Senhor, de que somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo, mas que nós não passamos de pecadores alcançados pela graça. É por isso que a terceira e última lição é que o orgulho tem que morrer para que a igreja viva. Enquanto você insistir em ter razão e em se autopreservar, a unidade vai continuar sendo só uma teoria bonitinha. Um ideal inalcançável. Mas nós não fomos chamados para isso.
A unidade que o Senhor espera de nós é a mesma unidade que nos uniu a Ele. E essa unidade diz respeito à morte. Ele morreu. Ele morreu para que eu e Ele fôssemos feitos um. Ele morreu para que eu tivesse acesso ao Pai. Ele morreu para que o Espírito dele fosse colocado no meu coração e eu pudesse ter comunhão com você. Jesus morreu. E o nosso caminho da unidade também é um caminho de morte. Por isso é tempo de renunciar ao nosso pseudo-controle. É tempo da gente abandonar a autopreservação e de nos rendermos, de uma vez por todas, a esse agir quebrantador do Espírito de Deus. Eu estou aqui ajudando a colocar um homem na lua. Lembra da resposta do faxineiro? Sim, eu estou aqui orgulhosamente, colocando um homem na lua. Aquele homem sabia que fazia parte de algo muito maior do que simplesmente coletar o papel do chão e varrer os corredores. Ele sabia que o propósito dele estava no senso de missão do coletivo. E qual é o senso da nossa missão como igreja? É destacarmos a nós mesmos em detrimento dos outros? Óbvio que não. O senso da nossa missão como igreja é glorificarmos a Deus e torná-lo conhecido. Por isso, se eu sou um simples zelador que varre o chão, e se você, meu querido irmão, é um poderoso engenheiro que está pensando em como se lançar ou lançar o homem ao espaço, todos nós trabalhamos para o mesmo propósito: fazer Cristo conhecido e glorificado. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que orienta e dirige nossa vida. E nós clamamos então para que o Teu Espírito continue falando ao nosso coração por meio dessa mensagem que recebemos. Senhor, ajuda-nos. O caminho da unidade não é fácil, porque não é fácil se crucificar. Mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a dia após dia, na força do Teu Espírito, a vivermos esta unidade que o Senhor mesmo tem para nós. Unidade que não nasce no nosso coração, mas que nasce no Senhor. Unidade que é demonstrada no serviço. Unidade que é vivenciada na humildade. Ajuda-nos, ó Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.